Apresentar a tela. Enviaram aquela atividade lá que eu pedi? Sim. Ok. Fazer uma chamada. Esse mouse tá ruim, cara. Alcides. Tá Tô aí, aqui, não? professor. Eu tô aqui. Henrique. Marcos Vinícius. Noêmia. Paloma. Presente. Paulo Tô aqui. Henrique. Presente. E o Wilber. Presente. Quem disse que tava aí? Deixa eu ver. Temos 6. 6. Olha. Tem alguma coisa errada aí. Eu tenho quantas pessoas aqui? Ah, porque eu tô apresentando. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mas mesmo assim, tá faltando um aí. Alcides Adriano. É porque eu tive um probleminha na matrícula, professor. Tranquilo. Deixa eu ver. Gravar. Só um minuto aqui, deixa eu. Bom, muito bem. Vocês chegaram a ver o que eu falei lá naquele grupo sobre o artigo? Sim, professor. E aí? Bora fazer ou não? A gente, pelo menos eu, Alcides e o Adriano, a gente vai fazer um grupo para fazer artigo. Vamos, professor. Nós três pra fazer, professor. Sim, aí vocês estão pensando em falar sobre o quê? Professor, a gente ainda não decidiu, não. A gente esperou para falar com o senhor, o que o senhor... Conversar com o senhor primeiro para depois saber a ideia. Uhum. Ó, é,
Tem algumas ideias, né? Mas assim, eu queria ver se a gente submetia no SICTEG, mas está muito em cima. Parece que o último dia é hoje, ou é segundo, ou é dia 20, não sei, alguma coisa desse tipo. E teria que ser submetido em outro congresso ou numa revista de preferência. Se for numa revista, vocês têm até a dispensa do TCC se o artigo for aprovado, sabia? Aí nem precisa apresentar monografia, não precisa nada disso. Então, assim, tem algumas ideias aqui para a gente falar sobre instalações elétricas, né? Eu vou dar uns 2, 3 temas aí. Vocês pesquisam e aí começa a escrever, né? E aí eu vou ajudando. Eu posso passar uma formatação. Tem que fazer algumas coisas. Agora, artigo não é fácil de fazer, não. Tem que ler vários materiais, né? Tem que fazer análises. E aí é onde a gente produz um material bom, né? De boa qualidade. Então, assim, o que vocês podem estar pesquisando para fazer? Vou fazer também, muito bem. O artigo, não, ele não pode ser de muitas pessoas, né? Mas, assim, umas 3, tá bom, porque ainda vai incluir comigo 4, porque senão fica... As revistas começam a não aceitar, entendeu? Então, pode ser que divida. Essa turma tem 6. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem 6. 7. Então, dá para dividir em 2 grupos, um de 4, outro de 3 aí. Depois podem falar com os outros, certo? Então, assim, vocês podem falar sobre uma ideia que eu estava pensando aqui, sobre a 5410, aquela NBR que a gente vai estar abordando aqui nessa disciplina. É uma maneira de fazer um checklist das conformidades em instalações elétricas. Ou seja, porque a NBR, ela é bem, ela é grande, né? Ela é ampla e tem muitos assuntos lá dentro, tem muitas coisas. E o que se poderia fazer era tipo um artigo resumindo umas conformidades e as não conformidades. Tipo assim, eu quero um relatório ou, sei lá, um aplicativo para celular, onde eu vou chegar na sua obra e vou dizer, ó, aí ele vai te dando as orientações. Número 1, verifique se possui um quadro de distribuição centralizado, de fácil acesso. Aí você vai lá, ok, aí você marca. Tipo uma coisa desse tipo, entendeu? Vamos lá, verificar se as tomadas estão de conformidade lá com o item tal da NBR 5410. Fazer uma coisa desse tipo. Eu estava pensando em dar um artigo bom que os que tem aí esses checklists aí são pagos, você não consegue de graça. E a ideia era fazer um artigo onde a gente poderia até desenvolver um aplicativo para celular. E aí você vai entrando numa obra e ele vai te auxiliando, ó. Primeira coisa, verifica isso. Segunda coisa, verifica isso. Ficaria bem legal, entendeu? Assim, é trabalho, muito trabalho, mas em compensação, se desenvolver isso aí, vocês estão livres até da monografia, cara. Não é nem só da minha disciplina, é até da monografia. É uma coisa boa, porque você vai fazer uma varredura na norma, na 5410, e é o que é importante aqui para essa disciplina, e você está desenvolvendo alguma coisa, né? Agora, teria que ter uma força-tarefa grande, assim, começar a ler materiais sobre isso aí, e a gente está desenvolvendo. E aí eu vou estar orientando vocês, ó, professor, estou precisando de uma orientação sobre isso, tal, tal, tal. Aí eu vou ajudando. Com relação ao aplicativo, por exemplo, aí a gente poderia fazer uma terceirização ou até mesmo aprender como que se faz. Assim, eu mesmo já desenvolvi um aplicativo para celular, tem ferramentas aí, assim, mas se for o caso, a questão de tempo, a gente poderia ver com alguém, algum estagiário lá da ciência da computação, do NTI, e pedir para eles
estarem desenvolvendo e a gente colocaria o nome deles, o nome dele no artigo, entendeu? Essa seria uma ideia. Aí, quem quiser, pode ir correndo atrás sobre isso aí. A outra seria mais ou menos fazer um diagnóstico da 5419, que é uma NBR sobre descargas atmosféricas, na verdade, proteção contra descargas atmosféricas, né, contra surtos, que seriam os para-raios, SPDA também como é conhecido. Então, fazer um diagnóstico de alguma obra aí, por exemplo, pode ser até da UNIRG, se está em conformidade com a NBR 5419. Então, ia fazer todo um levantamento de dados, ia lá na instituição, ia ver, ó, a norma aqui está dizendo que tem que ter, de uma malha para outra, tem que estar separada de 20 metros. Aí vocês fariam uma medição e verificaria se está em conformidade ou não com a norma. A distância de um anel para o outro tem que ser tantos centímetros, tem que ter um para-raio, com a haste de tanto, um aterramento. Então, vocês iam fazendo esse tipo de verificação de acordo com essa norma. E se tivesse tudo ok, era a sua conclusão. Se não, vocês na análise dos dados, né, diriam o que é que não está em conformidade e apontar a solução para corrigir esse problema. Isso aí também é um outro trabalho que é bem interessante se fazer. Eu acho que para essa turma aí, como ela é pequena, esses dois trabalhos aí dariam bem legais. Se tiverem outras ideias também, podem ficar à vontade, não precisa ser isso aí que eu estou falando, mas, por exemplo, quem quiser falar sobre energia solar, acho que alguém comentou comigo, não sei se foi, Fui eu, professor. foi você, né, Adriano? Beleza. O senhor acha que é um bom tema para falar? Energia Sim, solar ué. voltada aqui para o Tocantins, nesse quesito? Sim. Aí teria que ler alguns artigos sobre isso, né? Como é que o pessoal está abordando esse tema e fazer assim um pouco, não igual, mas com as mesmas ideias, né? Então, eu recomendo buscar aí na internet alguns artigos sobre isso. Inclusive, eu orientei um TCC da engenharia, acho que foi semestre retrasado, sobre energia solar. Tem já uma monografia pronta, então daria para dar uma lida também, pegar algumas ideias e transformar num artigo, né? Mas aí vocês fiquem à vontade. Mas para fazer artigo, cara, tem que ler pelo menos uns 10 artigos aí sobre o tema e vai fazendo as suas análises, né? E tem que dar uma certa contribuição para ter uma relevância o artigo. Porque senão fica só em forma de revisão bibliográfica e acaba não sendo aceito aí em algumas revistas. Professor, eu queria ver algo que ajudasse deixa eu ver aqui que eu não consegui ler. Algo que ajudasse o produtor rural. Uai, tipo o quê? Uai, pode ser também, aí é a ideia, né? A questão do artigo é isso, é você ter uma ideia e transformar e colocar no papel, escrever, pesquisar, não é? Isso aí também é válido. Automatizar alguma atividade no campo também é boa. Automatizar a automação, né? Existem muitas coisas já no ramo, mas sempre há alguma coisinha para a gente automatizar, né? E escrever de uma forma diferente. Então, fiquem à vontade. Por isso que eu estou dizendo, assim, é livre que seja nessa área, né? Automação tem a parte de instalação elétrica, obviamente, porque como você vai fazer essas ligações, essas conexões, envolve a parte de instalações elétricas. Então, pode ser também um tema que pode ser escrito o artigo, ok? Então, já fiquem aí alertas. Se der uma corrida, cara, eu tenho para mim que vai ser prorrogado o prazo do SICTEG.
Se der uma corrida aí, ó, se pegar nessa semana aí alguns materiais, começar a distribuir, já que é em grupo, ó, pessoal, vamos fazer sobre esse tema. Cada um vai pesquisar aí algumas coisas, vamos ler e vamos começar a escrever aqui. Dá para fazer, principalmente porque o SIGTAG é um resumo expandido, né? Então, inicialmente você não precisa ter muita coisa. Você vai fazer mais um resumo expandido do que você está falando, mostrando algumas coisas. Eu acho que dá para fazer. Se não, tem revistas e procurar outros congressos aí que vai ter ao longo desse ano, pelo menos até outubro, que é a data da nossa P1. Aí vocês estariam livres, e assim, se o artigo for muito bom, já até livraria até do TCC, como eu falei, né? Se for publicado numa revista. Ok? Então, bora para a nossa aula de hoje. Aula passada, eu falei sobre... deu uma introdução, né, sobre os conceitos elementares de eletricidade, né? Eu cheguei a falar sobre potência, tensão, corrente elétrica, falei sobre resistência, foi isso? Aí apresentei duas leis de Ohms, apresentei o que também mais? Acho que foi basicamente isso, conceito de potência aparente, potência ativa e potência reativa. Hoje, estou pensando aqui, preparando uma coisa para vocês. Normalmente, se a gente tivesse presencial, eu ia levar vocês no laboratório e a gente ia fazer alguns experimentos lá, né? Só para relembrar de algumas grandezas físicas, né? Como é que faz esse tipo de medição, incluindo o conceito de tensões alternadas e contínuas, né? Que eu também cheguei a comentar na aula passada com vocês. E aí a gente ia fazer lá no laboratório, só que como com essa pandemia aí não dá, eu vou fazer de forma virtual. É bem parecido, né? Como se estivesse lá no laboratório, só que vocês vão estar só olhando, eu vou estar simulando aqui. Eu vou passar o site aqui para vocês e vocês também podem acessar aí e depois estarem simulando aí, vocês também, beleza? É um site da Universidade do Colorado, não sei se vocês conhecem, desse aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, é do PET da Universidade do Colorado aqui, ó, tá vendo? O link é esse aí que tá na descrição, eu vou pegar aqui o link, copiar. Vocês estão vendo minha tela? Eu nem perguntei. Então, oi, beleza. Tem um link aí, depois vocês acessam, quiser acessar também, mas preste atenção aqui. Dessa universidade, tem simulações de várias disciplinas aí, viu? Tem de física, de química, de biologia, de matemática, de cálculo, um monte de coisa. De astronomia. Então, eu coloquei aqui, mostrar aqui para vocês uns três, só para a gente ter uma ideia. Começar com uma bem simples. Tá em inglês, mas é bem intuitivo, viu? Não tem muita dificuldade, não. Deixa eu pegar aqui. A lei de Ohm, vamos começar com essa daqui. Fazer uns três experimentos aqui com vocês. O bom é que, como é simulação, né? A gente não tem problema, não corre nenhum risco, né? Lá no laboratório a gente pode explodir alguma coisa, queimar, sofrer um choque, tem muita coisa. Ó, essa aqui é a lei de Ohm, que a gente viu na aula passada, que eu disse que a tensão representada por essa variável V era igual à multiplicação da resistência vezes a corrente, I vezes R, ok? Corrente elétrica e R é minha resistência. Aí aqui basicamente eu tenho
um circuitinho, ó, onde eu tenho uma bateria ou um conjunto de baterias ligada a um fio, certo? A um material condutor. Aqui, se a gente ver pela simulação aqui, eu tenho aqui uma bateria de quantos volts? Ó, se você somar aqui, ó, 1,5 com 1,5 com 1,5, daria 4,5 volts, não é? 4,5 volts, ele está dizendo que está passando uma corrente de 9 mili, o M significa mili, 10 a menos 3, 9 miliampere, não é? Qual seria a resistência? A resistência está aqui, ó, 500 ohms, ó, se você verificar aqui, a tensão 4,5. Vamos só conferir se essa conta está correta. Pega a calculadora aí e vamos ver essa corrente aqui, ó. Pega a tensão, para calcular a corrente, pega essa tensão e divide pela resistência. Deixa eu só conferir aqui na minha. Confere aí na de vocês. 4,5 dividido por 500. Então, dá 0,009, que é 9 miliampere. Ok? Muito bem. Se você... Eu posso variar aqui a resistência, ó. Olha aqui, quando eu vario, o que é que acontece quando você varia a resistência? Vamos analisar a corrente. Se eu aumentar a resistência, o que é que está acontecendo com a corrente? Eu estou aumentando a resistência, a corrente está diminuindo, tá vendo? Por quê? Porque corrente e resistências são inversamente proporcionais. E é aquela questão que eu falei na última aula. A resistência é o quê? É uma barreira. A resistência é uma barreira. A resistência é um limitador da intensidade da corrente elétrica. Então, quanto maior a resistência, menor vai ser o fluxo aqui dos elétrons circulando, porque eles encontram muita barreira para circular, né? Muita resistência e acaba limitando essa intensidade da corrente. Então, observe que quanto maior a resistência, menor a corrente. Né? Quanto maior a resistência, menor. Então, se eu diminuo a resistência, o que acontece com a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela aumenta. Ela aumenta por quê? Porque como eu diminui minha resistência, ó, os elétrons, eles passam aqui, ó, muito folgados, vamos dizer assim. Tem muito espaço para o fluxo de elétrons estarem circulando nesse condutor. Ok? Tá. E o que acontece com a tensão? Vamos analisar tensão e corrente elétrica. É aquilo que eu falei na última aula. Tensão é proporcional à corrente elétrica. Se eu aumento a minha tensão, a corrente aumenta. Se eu diminuo minha tensão, a corrente diminui. Se eu aumento a tensão, a corrente aumenta também. Tá vendo? Se eu diminuo a tensão, a corrente elétrica diminui também. Beleza? Então, isso é só para mostrar a fórmula. Na verdade, aqui não dá nem para a gente fazer nenhuma simulação, não dá para fazer nada nesse aqui, né? Mas existem vários. Então, vamos voltar aqui. Alguma questão sobre essa simulação aqui? Podem falar aí. Ou qualquer coisa, pode escrever também. Vou pegar aqui da segunda lei de Ohm, para a gente ver também. Depois eu passo para o circuito DC. Depois eu vou fazer nesse aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está a outra lei de Ohm que eu falei. Que é importante de um fio. Um condutor. Esse aqui, ó. A gente vai... Ó, resistência em um fio, ó. Resistência em um fio. Isso aqui é importante porque nós vamos estar dimensionando muito esses condutores aqui, ó. Tá vendo? Ó? Um condutor, um fio ou um cabo, ele é desse tipo aqui, onde a área da seção transversal ela é circular. E a resistência desse material aqui, ó, a resistência elétrica, ele depende de alguns parâmetros. Eu expliquei na aula passada também, ó. Depende do comprimento desse condutor,
Então, quanto maior o condutor, vamos mexer aqui no condutor aqui, ó. Quanto maior o comprimento, o que acontece com a resistência, ó? Observe que a resistência está aumentando, ó. A resistência aqui está em quê? Está em 1,33 ohms, né? O que acontece se eu diminuo o comprimento, ó? A resistência está diminuindo, tá vendo? Então, quanto maior o comprimento, maior é a resistência, porque isso aqui é diretamente proporcional. Tá, vamos ver o que acontece com a área. A área é essa seção aqui, ó, essa área aqui, ó, circular, ó. Observe os elétrons. Os elétrons são esses pontinhos pretos aqui, ó. O que acontece com a área pequena? Estou diminuindo a área. Ó, se eu estou diminuindo a área, a resistência está aumentando, porque isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Você pode verificar aqui também na imagem. Ó. Se eu estou diminuindo a área, eu diminuo o espaço onde esses elétrons vão estar circulando aqui, ó. Então, se eu tenho muito fluxo de elétrons passando por aqui, ó, muitos elétrons, eles acabam que ficam muito agitados, né? Batendo aqui nas extremidades dos condutores. Isso aí causa uma agitação, causa um aumento de temperatura muito alto, né, elevado, e acaba que esse condutor acaba aquecendo e pode curto-circuitar, pode incendiar, né, e matar. Por isso que com essa resistência alta, né, com a área pequena, não é indicado para um fluxo de corrente alto, grande, né? Então, se você tem uma corrente alta, você tem que diminuir essa resistência. Então, como é que eu faço? Eu aumento essa minha área. Se eu aumentar a minha área, o que acontece? Os elétrons começam a... Eu tenho mais espaço para eles circularem. Ok? Então, uma área grande significa uma resistência pequena. Então, esse é um parâmetro. O outro parâmetro é o ρ, que é essa letra grega aqui, que é a minha resistividade, ou seja, depende do material que eu estou utilizando. Então, dependendo do material, se o fio é de cobre, de bronze, de ouro, cada metal desse, cada material tem uma resistividade diferente. Então, aí, dependendo aí do material, ó, quanto maior for essa resistividade, ó, maior a resistência. Quanto menor for a resistividade, menor a resistência. Então, só para ter ideia mesmo de como é que se comporta um fio condutor em função desses parâmetros, né? E isso é muito usado em instalações elétricas, principalmente aqui, ó. A gente vai fazer o quê? Esse dimensionamento. Quando eu digo dimensionar, é calcular essa área. Qual é a área melhor? Qual a área mais adequada para passar uma determinada corrente elétrica, né? É um fio fino? É um fio grosso? Então, quando se trata de dimensionamento, é com relação a essa área aqui que a gente vai ter que determinar. E como é que eu determino essa área? De acordo com a corrente elétrica que vai passar aqui. Dependendo do valor da corrente elétrica, aí eu digo, ó, tem que ser uma área de 2,5 milímetros quadrados. Tem que ser uma área de 4 milímetros quadrados, ou de 6, ou de 10, não sei. Vai depender da corrente elétrica, ok? Esse seria o outro, né, a outra lei de Ohm, que é aquela resistência. Vamos ver aqui. Agora, até agora a gente não fez nenhuma medição, né? Só para mostrar aqui, vamos ver esse aqui, ó. Esse tem que salvar. Vou salvar aqui. Algumas simulações você tem que baixar, viu? Não está disponível online. Mas aí é muito pequeno, ó, tá vendo? 2,1 megabytes.
pequenininho, é em Java. Só clicar. Deixa eu baixar aí. Tá abrindo aqui, ó. Pronto. Deixa eu aumentar minha telinha aqui. Dá para visualizar aí, né? Vamos ver. Aqui eu tenho os materiais, ó. Eu tenho fio, eu tenho um resistor, bateria, lâmpadas, interruptores, né? Que é chaves. Tenho fontes AC, capacitor, indutor. Cadê a DC? Só tem AC esse? AC mais DC. Depois eu procuro aqui. E aqui do lado direito, você tem algumas ferramentas, como equipamentos para medir essas grandezas físicas, né? Ó, aqui eu tenho um voltímetro, eu tenho um osciloscópios, tá vendo? Depois eu vou clicando aqui e a gente vai vendo. E aqui tem alguns parâmetros para configurar. Então, vamos começar aqui, pegar aqui uma lâmpada, que é um dos nossos objetos, né, em estudo, uma lâmpada. Vamos pegar aqui uma chave, que é um interruptor. Eu vou simular ligar uma lâmpada, né? Então, eu vou pegar aqui um fio, conectar aqui na minha lâmpada. Vou pôr uma fonte aqui que é para ligar a lâmpada, simulando que isso aqui é nossa entrada de energia. Vamos supor a fase e o neutro, que está vindo lá do circuito de distribuição. Então, o que é que eu vou acontecer? Eu vou pegar a fase, que vem lá do meu circuito de distribuição, vou ligar no interruptor. Aí, daqui, da outra extremidade do interruptor, estou ligando aqui numa lâmpada, certo? Então, isso aqui a gente vai chamar de retorno. Isso aí depois eu vou estar explicando melhor para vocês, viu? Quando a gente estiver trabalhando com as simbologias. Então, aqui seria a fase, que é o retorno, né? Um outro fio que vai vir, que vai ser ligado na outra extremidade, né, da minha fonte de tensão. E eu vou ligar aqui no neutro da lâmpada, ok? Então, isso aqui basicamente não dá para mexer, mas tá bom. Clique com o botão direito, mudar a resistência, tá. Mostrar valor. Vamos ver o que acontece quando eu ligar a minha chave aqui. Provavelmente a lâmpada tem que acender, né? Então, como é que liga? Liguei minha chave. É como se você estivesse apertando lá no interruptor. Dá para ver a luz aí acesa, ó. Né? E aí há o fluxo de elétrons, né? Circulando aqui no circuito, passando pela lâmpada e acendendo a minha lâmpada. Aqui eu posso mudar alguns parâmetros, por exemplo, esse botão direito, mudar a resistência. Eu posso aumentar ou diminuir, ela está em 10 ohms. Ó. O que acontece quando eu aumento minha resistência? Tá vendo que o fluxo, os elétrons, né, já começam a diminuir, então o brilho diminui, porque a intensidade da corrente elétrica está diminuindo. Né? Então, olha quando eu diminuo muito a resistência, ó, o brilho aumenta, ó. O brilho aumenta porque, como eu diminuí a resistência, a corrente elétrica aqui circula maior. Então, observem que o dimensionamento desse condutor, desse fio aqui, ó, vai interferir na corrente elétrica que vai estar circulando. Ok? Se eu quiser medir, e qual é a tensão que tem aqui, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um voltímetro aqui.
que é um multímetro, na verdade esse aqui só mede tensão, mas a gente tem no laboratório, eu mostrei na aula passada que eu posso medir várias coisas, né? Então, quanto é a tensão aqui que está sendo fornecida pela rede? Você pode vir aqui, ó, colocar aqui numa extremidade, o outro cabo na outra extremidade, tá te dando aí uma tensão. Observe que ele está alternado, ó. Ele não está parando no lugar. Por quê? Porque isso aqui é uma tensão alternada. A não ser que eu medisse num RMS, aí ele me daria uma média aqui e eu observaria quanto que tá. Deixa eu ver se dá para configurar aqui. Mudar valor. Ó, aqui a tensão está em 10 volts, ó. Tá vendo? Está configurado para 10 volts. Por isso que aqui está chegando, ó. Ele vai lá em mais 10 e oscila para menos 10. Como é que você sabe que está oscilando, professor? Como é que eu sei que forma de onda é essa? Essa forma de onda é uma onda senoidal, ó. É uma onda. Se eu vou colocar aqui um osciloscópio, que é esse aqui, ó. E você vai verificar essa tensão. Então vamos. Deixa eu tirar o multímetro aqui. E eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr nessa extremidade aqui da minha fonte. E vou pôr nessa outra extremidade aqui. Olha a minha forma de onda. Deixa eu ver se dá para aumentar. Tá vendo que é uma onda senoidal? Isso aqui é uma tensão alternada, ó. É a tensão da nossa casa, da nossa rede de energia aí, ó. Só que ela vai lá em mais 220 volts e vem em menos 220 volts. Fica oscilando em uma frequência de 60 Hz. Então, isso aqui é um osciloscópio que dá para você verificar a forma de onda do sinal elétrico. Esse equipamento a gente não tem lá no laboratório, né? Mas ó, tá vendo aqui uma das vantagens do laboratório virtual é que você pode utilizar o equipamento, não é? E verificar como é o comportamento do sinal elétrico. Veja que é alternado. Se eu abrir aqui minha fonte, meu interruptor, como é que eu abro esse negócio? Aqui, ó, tem que arrastar. Se eu abrir, cessou minha tensão, né? E a lâmpada cessou o fluxo de corrente elétrica, né? E a lâmpada acaba apagando, né? Por que ainda está no osciloscópio aparecendo aqui a tensão? Porque eu estou medindo direto na fonte, direto na tomada, ou direto na fase no neutro que está fornecendo essa corrente elétrica. Ok? Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais. Deixa eu ver o que é isso aqui. Um stopwatch. Que é para medir a corrente, ó. Vamos medir a corrente. Deixa eu ligar aqui de novo. Eu liguei, vamos medir a corrente que está passando aqui nesse fio aqui. Na verdade é no circuito todo, porque como só tem um caminho aqui, ó, a corrente elétrica está passando aqui, né? Então, para uma tensão de mais ou menos 10 volts, ó, né, que isso aqui está em alternado, a corrente, deixa eu mudar aqui alguns parâmetros aqui. Esse mouse está ruim. Não muda, né? Aqui. Pronto. Só configurei aqui para a gente ver aqui o sinal na tela. Ó. Observe que a corrente está lá perto de 5 amperes. Ó. Vai lá em 5, aí baixa para menos 5, fica oscilando também. A corrente vai seguir a mesma forma de onda daqui, ó. Ok? Então, isso aqui são osciloscópios que servem para visualizar a forma de onda do sinal elétrico, né? Tanto de tensão quanto de corrente. Pode também fazer algumas medições, porque se você olhar na tela aqui, você consegue medir os valores. Então, é um equipamento que serve para medir também, além de visualizar
a forma de onda. No caso, o voltímetro e o amperímetro não, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é uma fonte de corrente, onde eu posso fornecer alguns amperes. Vou mexer nisso agora. Aqui alguns contatos e tal. Então, acho que para essa aqui, deixa eu ver se tem algum outro parâmetros aqui. Não tem. É isso aqui. Travou aqui. Vou botar aqui no lixo. Tá. Esse meu mouse tá ruim demais. Vou remover. Bom, vamos pegar agora e colocar outros componentes, por exemplo, né? Deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Vocês estão acessando aí? Quiserem ir também mexendo. Imagine isso aqui. Aqui eu tenho uns outros equipamentos, ó. Vamos colocar aqui um indutor. Falei na aula passada sobre indutor, quando eu estava falando de potência reativa, lembra? Equipamentos que têm muitas bobinas, equipamentos que têm esses motores, eles acabam que causando algumas sequelas, né, na nossa rede elétrica, né, sujando a nossa rede. Isso aí nós chamamos de harmônicas, onde causa interferência no sinal elétrico. Só para a gente visualizar aqui, ó, vamos colocar aqui um fio aqui. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui não organiza, mas tá bem. Deixa eu ver se dá para fazer bonitinho aqui. Deixa eu colocar aqui um aqui. Vou fazer assim, que pelo menos dá para visualizar. Tá. Tem um fluxo aí de corrente, né? Vamos verificar aqui. Deixa eu verificar a tensão. Tensão aqui na bobina. Tensão na bobina pode ser aqui e aqui. Olha só, a tensão na bobina, que é a mesma tensão aqui da minha fonte, já que só tem ela de equipamento. Essa fonte aqui, fase neutro, que está vindo lá do meu circuito de distribuição, está alimentando um motor. Vamos supor que seja, aqui é uma tomada e aqui é um liquidificador, que está ligado. Então, se está ligado nessa tomada, ele está consumindo a potência daqui, né? Toda a tensão dessa tomada aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para a gente medir a corrente. E a corrente que está circulando por aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. É uma corrente baixa, em torno de 0,1 ampere, né? Deixa eu ver se dá para configurar isso aqui. Mudar a indutância. Vamos ver o que acontece quando eu aumento a minha indutância. Olha só, aumentou. Eu não aumentei muito aqui porque também está limitado a 100, né? A 100 amperes. Mas a minha corrente também variou um pouco a corrente. Tá vendo? Diminuiu. Olha só, tá vendo?
interferindo na corrente elétrica quando eu mudo a indutância? Aí depende muito das bobinas de cada motor. Mas eu posso pôr um outro componente aqui que se chama capacitor, que é aquele que eu falei, onde eu posso estar combatendo as interferências causadas por essa bobina, né? Essa bobina, ela está produzindo, ela tem uma potência, né, aparente, total, onde tem ativo e reativo. E a parte reativa, eu posso estar combatendo essa parte reativa com esse equipamento aqui, que é capacitor. Eu falei na aula passada, onde eu poderia fazer um projeto de um banco de capacitores para coibir essa interferência elétrica aqui proveniente desse material, desse componente. Então, vamos deletar aqui esse fio e vamos pôr um capacitor aqui para ver o que acontece. Olha só. Conectar aqui. Vou conectar o outro aqui. Então, olha o que aconteceu, né? Então, já interferiu na tensão. Por quê? Porque eu coloquei um outro componente aqui, né? Já fez uma... E alterou também a minha corrente elétrica, tá vendo? Observe que ele está produzindo a corrente elétrica. Uma hora ela está oscilando lá para baixo, depois vai lá para cima. Deixa eu tentar visualizar aqui, mas não aqui não consegue, tem que ser mais aqui, ó. Ó, mesmo a corrente elétrica oscilando, ó, ela aumenta, depois ela vai lá para baixo diminuindo. Aqui, ó, ela já está começando a baixar, ó. Então, por ciclos, tá vendo? Baixou, vai lá no negativo, oscilando. Então, o capacitor, de certa forma, está interferindo aqui e organizando, combatendo essas harmônicas. Agora, claro que eu tenho que, não é só pôr o capacitor, que dependendo da indutância que tem aqui, eu tenho que mexer na minha capacitância. Essa capacitância, né? Para chegar num valor que fique em ressonância. Mas aí eu teria que fazer um cálculo, um projeto. A intenção aqui é só mostrar mesmo para vocês o comportamento de um circuito onde eu tenho uma indutância, que são motores, e um capacitor acoplado aqui para coibir isso aí. Claro que tem que fazer o cálculo, eu não vou fazer aqui agora, também não é nem nosso objetivo. Ok? Só mesmo para mostrar para vocês como é que é o comportamento quando se tem um indutor, motores ligados na nossa rede elétrica e eu tenho um capacitor para influenciar isso aí. Alguma dúvida? Não, professor. Muito bem. É porque vocês não fizeram física comigo não, né? Acho que não. Não, a gente fez com o Vitor e depois com o Marcelo. Pois é, isso aí eu mostrei tudo lá na Física 2, né? Eu fiz alguns experimentos com meus alunos, onde a gente colocou os materiais, os multímetros, resistência e tudo mais. Inclusive, ó, se você pegar um resistor aqui, deixa eu limpar aqui. Se eu pôr um resistor aqui, ó, com a lâmpada também. Aí aqui depende, você veja que o brilho da lâmpada tá pequeno, tá vendo? É porque provavelmente esse resistor aqui, que eu estou inserindo mais uma resistência. Ó. Além da resistência do condutor, do fio aqui, ó.
eu tenho essa resistência aqui. Deixa eu ver quanto é que está essa resistência. Está em 10 ohms, né? Se eu diminuo, eu aumento o brilho da lâmpada, né? Se eu aumento a resistência, observe que a lâmpada já para de brilhar, porque eu estou aumentando mais a minha resistência aqui, impedindo da corrente elétrica estar passando. A não ser que eu aumente aqui o valor da minha tensão, né? Se eu aumentar a minha tensão aqui, eu consigo voltar o brilho lá de novo. Mesmo com minha resistência alta, eu teria que aumentar essa resistência. Uma coisa também, eu não sei se eu cheguei a falar na aula passada, tá vendo essas cores aqui nesses resistores? Eu cheguei a falar isso aí com vocês ou não? Acho que não, né? Acho que não, professor. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu limpar aqui. Ó, azul, preto. Né? Tá vendo que ele muda as cores, ó. Eu vou mudando a resistência aqui, ele vai mudando essas cores, tá vendo? Por essas cores eu consigo identificar minha resistência. Eu consigo saber, porque existe um padrão, não é? Um padrão para definir a resistência só por essas cores, né? Então, a tabela seria... não vou escrever aqui que eu vou perder tempo, mas deixa eu procurar aqui na internet para vocês, tabela, e vou mostrar a tabela do... Vou botar assim, código de cores de resistores. Vou pegar qualquer tabela aqui. Vou deixar maior. Aqui, eu acho que dá para ver. Vê aqui no lado direito, viu? Superior, onde é que eu estou passando o mouse. Ó. Eu tenho uma tabela onde tem preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prata, né? Algumas cores. E eu tenho aqui nas colunas desta tabela, né? Na primeira faixa, números de 0 a 9. Cada dígito corresponde a uma cor, né? O 0, o preto, 1, marrom, 2, o vermelho, e assim por diante. Eu tenho a segunda faixa, que vai corresponder ao segundo dígito, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse resistor aqui da imagem, ó, tá vendo? Essa primeira cor não é vermelho? Então, vermelho é o 2. Então, a resistência daqui, o primeiro dígito já é o 2. Violeta. Violeta é o 7. Então, se aqui é o 2 e aqui é o 7, aqui já é o 27. Ok? Essa terceira cor, marrom. Marrom, na terceira cor corresponde o quê? Na terceira cor é o número de zeros ou o fator multiplicador. Marrom corresponde a 1. Então, eu coloco um zero. É o número de zeros. Eu coloco um zero. Então, se aqui tinha um 2 e aqui tinha um 7, que era o 27, e eu colocando um zero aqui, vai ficar 270. Acompanharam? E aí, a resistência deste material aqui é 270 ohms. 270 ohms. Deixa eu ver se tem algum simulador, porque senão não... Tô falando assim, pode ser que vocês não tenham entendido. Eu quero alguma coisa onde eu mude aqui. Sei que tem aplicativos, né? Simulador do código de cores dos resistores. Tá, isso aqui.
Dá para aqui, ó. A mesma tabelinha. Então vamos lá, ó. Eu posso simular, eu posso mudar a cor? Posso. Ó. Vamos supor que aqui seja vermelho. Opa. Essa aqui eu quero laranja. E essa aqui eu quero verde. Olha o que que acontece, ó. Mudei, né? O vermelho. Vermelho representa o 2. O laranja na tabela. O número 3. Então dá 2 e 3. O verde. O verde é o 5. Então eu vou colocar 5 zeros. Então vai ficar 23 seguido de 5 zeros, que é a mesma coisa de 2,3 vezes 10 a sexta ohms, ou 2,3 mega ohms, ok? Essa última cor aqui, ó, que eu ainda não comentei com vocês, é a tolerância. A tolerância é uma faixa, né, de certeza que o fabricante define onde a resistência vai estar, ou seja, ela pode estar em mais ou menos 1%, mais ou menos 2%, 5%, 25%, né, 0,05%, 5% e 10%. Os mais utilizados são essas aqui, ó, o ouro ou dourado e o prata, certo? Então, observe que aqui é dourado, né? Dourado. O dourado tem uma tolerância de 5%. Então, desses 2,3 mega ohms, eu tenho 5% de tolerância. Ou seja, pode ser tanto um pouquinho mais para cima, como um pouco mais ou um pouco menos para baixo, né? Que seria mais ou menos 5%. Então, você pode calcular 5% de 2,3 mega ohms, colocar para cima ou colocar para baixo desse valor. É uma faixa. Entenderam? Vou colocar um menorzinho aqui para ver se entendo uma coisinha aqui. É vermelho. Blue. Tá. E aqui marrom. Ó, deixa em ohms. Marrom. Não, marrom. Esse é marrom? Marrom, azul e marrom. Olha só, marrom 1, azul 6, então dá 16, e marrom 1, coloca um zero. A terceira cor é o fator multiplicador, coloca um zero, então fica 160. Olha o valor aqui, ó, 160. Beleza? Seria os resistores, né? E aí eu posso medir também aqui. Aqui eu não vou ter esse equipamento. Eu acho que isso aqui só mede tensão, não vai medir resistência. Se eu medisse, se eu conseguisse, isso aqui não mede. Vou ver se eu tenho um outro experimento aqui. Cadê o laboratório? Aqui tem de vários assuntos, viu? Circuito, resistor e bateria. Vou ver se esse aqui. Tá carregando, só um minuto.
Isso aqui eu não vou poder mexer, então não vai adiantar para mim. Não vai adiantar esse. Aqui com... Vamos ver isso aqui. A gente só fez até agora o AC, né? Mostrar aqui um do tipo DC, que é bem contínuo. Aí eu tenho aqui voltímetro, perímetro, resultado do fio, tá. Bom, então para tensão contínua é uma tensão da bateria, que é uma pilha, né? Observem aqui que no outro experimento que eu fiz com vocês era uma fonte alternada que era proveniente de uma tomada ou de um circuito de distribuição, a fase 1 neutro. Agora aqui a fonte de tensão vai ser proveniente de uma bateria, né? Então posso colocar uma bateria aqui. Vamos colocar aqui um resistor. Olha os resistores com cores, ó. Aí determina essa resistência aqui. Vamos ver se vocês aprenderam. Quanto é essa resistência aqui, ó? Marrom, preto e preto. Quantos ohms tem aqui? Falem aí. Coloca aí no chat. Marrom, preto e preto. Marrom é 1, preto é 0, então dá 10. Como o terceiro dígito é o fator multiplicador e é preto, é 0, então não vou botar nenhum 0, né? Porque tem que colocar 0 zeros, obviamente, é nenhum 0, né? Então isso aqui dá 10 ohms. 10 ohms, deixa eu clicar aqui, ó, tá vendo? 10 ohms, ó. Vou ver o que aumentar a cor aqui, ó. Tá para 50 ohms. Ó. Verde, né? Deixa os 10 mesmo. Dez ohms. Vamos colocar aqui uma lâmpadazinha, só para acender, para verificar. Não, vou colocar lâmpada não. Eu vou colocar um outro resistor. Já que vocês não fizeram física, vamos ver aqui, ó. E um outro resistor. Vamos calcular a resistência equivalente disso aí. Só ligar aqui. Tá. Aí que colocando uma fonte de tensão, que é uma bateria, 3 resistores, a corrente elétrica começou a circular aqui, né? Vamos medir a tensão. Pega o voltímetro aqui, ó. Vou medir a tensão, ó. Põe numa extremidade da bateria, no positivo. Põe lá no outro negativo da bateria, ó. A bateria está com 9 volts, certo? Eu tenho 9 volts aqui. Coloquei 3 resistores iguais. 3 resistores iguais, porque são as mesmas cores, tá vendo? De quantos ohms? De 10 ohms. 10 ohms, 10 ohms e 10 ohms. Qual o valor da corrente elétrica que está circulando aqui? Eu tenho um perímetro aqui para saber. Mas eu quero que vocês calculem aí. 9 volts e eu tenho 3 resistores de 10 amperes, ou de 10 ohms. Qual o valor da corrente? Calculem aí para mim. É a lei de Ohm.
Calcularam ou não? Fazer essa conta aqui. Bora, pessoal. Resistência. E aí? Parece que não estão nem aí, estão tudo calados. Deixa eu ver aqui. Quanto que deu? Bora, gente. Só dividir, ó. V não é igual a R vezes I? Atenção dividido pela resistência. Aí eu tenho que calcular a resistência equivalente, porque eu tenho 3 resistores aqui, né? Se eu tenho 3 resistores aqui em série, esses 3 resistores estão em série, ó. Então, minha resistência equivalente é o quê? 10 mais 10 mais 10, que dá 30. 30 ohms é minha resistência equivalente. Então, se eu pegar o 9 volts, dividir por 30, vamos ver quanto é que dá. 9 dividido por 30. 0,3. 3, né? Hã? 0,3. Então, bora medir a corrente aqui. Vamos medir a corrente. Deixa eu tirar esse fio aqui. E vou botar aqui. E ó, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo. Tá vendo a corrente aqui, ó? 0,3. Olha uma coisa interessante, que lá no laboratório tem muita dificuldade dos alunos. O multímetro, olha como é que eu meço com o multímetro. No caso, quando eu quiser medir tensão, eu pego o meu multímetro e eu ponho ele em paralelo, ou seja, eu quero saber qual é a tensão em cima desse resistor. Eu venho aqui, ó, só é pôr o multímetro em cima desse resistor. Esse resistor está com 3 volts. Ah, professor, por que está menos 3? Só porque eu troquei aqui, ó. Se eu tivesse trocado aqui, ó, tá? Ele apareceu 3, tá vendo? 3 volts. O sinal não importa. O que importa é o valor absoluto. Então, esse resistor tem 3 volts. Esse resistor tem 3 volts também, porque são iguais. Cada um vai ter a parte igual, ó. E esse também tem 3 volts. 3 volts. 3 mais 3 mais 3 volts dá 9 volts, que é a quantidade de tensão que eu tenho aqui da minha pilha, da minha bateria. Beleza. Agora, ó, é só pegar o voltímetro, né, ou o multímetro do modo tensão e colocar em paralelo, ó. Veja, eu quero a tensão desses 3 resistores, ó. 9 volts, porque 3 mais 3 mais 3. Tá vendo que eu não mexi no meu circuito? Eu só coloquei o multímetro em paralelo. Agora, para colocar o amperímetro, ou seja, para medir corrente elétrica, eu tenho que colocar o amperímetro em série. Eu não posso colocar ele em paralelo. Se eu tivesse deletado aqui, tava assim, ó, o circuito tava assim, ó. Eu não posso chegar aqui e botar o amperímetro aqui, ó. Tipo, como um multímetro. Imagine que aqui fosse essas duas garrinhas do
do voltímetro aqui, ó. E eu chegar aqui e chegar aqui, ó. E eu não estou medindo a corrente do meu circuito. Isso aqui não é a corrente do meu circuito. Veja que já deu um valor errado, ó. Deu um valor de 0,45, ó. É um valor que está circulando por aqui, ó. É a corrente que está passando por esse amperímetro. Mas não é a corrente do meu circuito. E observe que a gente calculou a corrente do circuito, deu 0,3, né? Se eu não me engano, foi isso. Então, para medir a corrente do circuito, eu tenho que, ó, eu tenho que abrir meu circuito, eu tenho que colocar um amperímetro em série, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ó. Tanto faz, ó. Vou arrancar esse fio aqui, ó. Vou pôr um amperímetro aqui. Em série. Aí sim eu meço a corrente do meu circuito, ó, 0,3, ó. Que é realmente a corrente que está passando por aqui, ó. Ok? Então, amperímetro sempre em série, em série. Quer medir a corrente que passa por um componente ou por um circuito? Ah, eu quero a corrente que passa aqui, sempre em série. O voltímetro, quando eu quiser medir tensão, aí eu posso pegar um multímetro e colocar na escala de tensão, por isso que eu estou chamando de voltímetro, em paralelo. Então, o voltímetro é em paralelo para medir tensão, para medir corrente em série, ok? Esse aqui, se quiser mudar os símbolos, ó, só para ficar. Aqui é o símbolo da resistência. Aqui é o símbolo de uma tensão contínua, de uma tensão DC. Ver se eu tenho um símbolo de uma tensão alternada aqui, ó. Não, esse aqui não é. Esse aqui é só DC. E aqui é o símbolo, é o real, né? Ok? Então, acho que hoje, não sei que tem mais alguma coisa. Vocês querem que eu faça mais alguma coisa aqui? Eu coloco mais um equipamento, um componente, ou não? Ou tá bom? Sabe, professor? Oi? Não tiveram dúvida nenhuma, cara. Com esse exemplo, não. Não? Sei não, hein? Eu senti que vocês estavam muito calados. Na hora que eu coloquei os resistores lá, vocês não calcularam a corrente que eu pedi, que era 0,3. É Azaf. Quem é Azaf aí, hein? Azaf. Porque a Azaf que eu conheço é uma amiga minha e ela não faz engenharia. É a Alice. Oi, Alice. Você é o que da Azaf, Alice? Uai, eu entrei com o e-mail dela? Muito bem. Ah, então tá, Alice. Ô, Alice, você é o que da Azaf, Alice? Eu conheço a Azaf, é irmã de um amigo meu, do Lucas. Hum, beleza. Ah, trabalham juntos, né? Muito bem. Ok. Então, pessoal, olha só. A aula de hoje foi mais para mostrar alguns conceitos que a gente viu na aula passada de tensão, de corrente, de resistência, não é? Mostrar um pouco na prática, né? Mesmo que seja de modo virtual, mas se a gente tivesse assim
presencialmente lá no laboratório, eu ia estar pegando esses equipamentos, um multímetro, para a gente medir a tensão, para a gente medir a corrente, ia estar fornecendo, modificando alguns resistores e tudo mais, né? Não é a mesma coisa, mas dá para se ter uma noção, né? Dá para se ter uma noção. Torcer para que isso acabe logo e aí a gente volta para lá. Mas na próxima aula, deixa eu abrir aquela apostila aqui. Eu acho que era, cadê? Deixa eu ver se já é 10h30. Não vai dar mais tempo. Próxima aula a gente já começa no dimensionamento, não, mas na primeira etapa de um projeto elétrico, viu? Que aí eu vou pedir já para vocês, ó. Deixa eu só descer aqui. Isso aqui foi a aula passada, né? A gente parou aqui. Isso aqui é a parte de aterramento, que é uma das etapas finais. Aqui, eu vou começar por aqui, ó. Próxima aula, certo? Alimentação da instalação, vou falar um pouco da alimentação. Desses tipos de fornecimento de energia que a gente tem. E a gente vai entrar, aí eu já quero que vocês, deixa eu ver se já é para a próxima aula. Aí, ó, eu já vou precisar da planta, então vocês já vão pegando, pega a planta de vocês e se quiser imprimir numa folha de A4, né, coloca ela reduzida, imprime ela numa folha de A4, muda a escala, alguma coisa assim, que a gente já vai começar a fazer alguns cálculos em cima disso aí. Então, por exemplo, ó, eu vou mostrando aqui como é que eu faço o cálculo para uma sala, para uma copa, para uma cozinha, e aí vocês já vão fazendo na planta de vocês, viu? Vocês vão fazendo esses cálculos aqui, todos esses cálculos aqui para a planta de vocês. Porque aí já vai adiantando, cadê? Já vai adiantando o projeto elétrico de vocês. Repete o que, Alice? Eu quero, sim, que vocês, na próxima aula, peguem a planta baixa da casa de vocês, que eu pedi lá para anexar na plataforma SEI. Não verifiquei ainda quem entregou, quem não entregou. Deixa eu ver até aqui, já que está aberto aqui. Atividade discursiva. Deixa eu ver. Ah, tá bom, depois eu olho. Deslogou. Pegar a planta baixa, deixa num papel. E próxima aula a gente já vai começar a fazer o levantamento da potência ou das cargas, né, que é conhecido, para o projeto elétrico da casa de vocês. Então, quando eu precisar, assim, ó, quando eu ensinar, ó, para a sala, você tem que fazer esse cálculo aqui, que é o que eu vou explicar. Aí vocês vão repetir aí na casa de vocês. Vocês vão pegar, professor, daqui para minha sala, a área deu tanto, então vai ser uma potência de tanto. Tranquilos? Então, é o que eu falar, o que eu for explicando, vocês já vão fazendo aí, que já adianta. Porque eu vou passar como atividade fazer isso aí, entendeu? Então, já adianta na sala de aula. Beleza? E com relação ao artigo, já vão aí correndo atrás, quem quiser fazer, é uma boa.
eu aconselho, já se livra de uma prova, já se livra de uma monografia, porque com certeza, se fizer o trabalho bem feito, a gente publica aí numa revista Qualis B1, B2, B3, e isso aí já isenta você de apresentar a monografia. De apresentar e de fazer, né? Tranquilos? Então é isso aí. Até a próxima aula, até a próxima semana. Qualquer coisa eu tô aí, viu? Beleza, professor. Falou, obrigado. Falou. Nada. Professor, Oi. eu tô com um probleminha lá na matrícula, aí não liberou nada pra mim, não sei ainda, sabe? Sei. Aí